Como calcular porcentagem. E para isso eu trouxe aqui o Excel, que é uma excelente ferramenta para nos auxiliar com cálculos, com a matemática. Então nada melhor do que utilizar o Excel. Bom, eu trouxe aqui desde um conceito básico até exemplos práticos e um desafio para a gente resolver na prática passo a passo. Então vamos lá começar aqui com o começo. E basicamente existem duas formas da gente escrever porcentagem. Eu fiz aqui duas tabelas, mas essa segunda tabela aqui ela só é a continuação da primeira, tá? Não ia caber tudo aqui embaixo, então eu joguei ela aqui para o lado. Existem duas maneiras aqui da gente escrever porcentagem. Isso aqui é muito importante, principalmente para você que vai usar a calculadora, ou ainda para você que vai utilizar também o Excel, que não deixa de ser uma calculadora, né? Aqui, se, por exemplo, eu quiser efetuar uma operação de porcentagem, seja para dar um aumento num item, ou para fazer uma redução, para calcular a taxa de alguma coisa, geralmente a gente vê os números, as porcentagens dessa maneira aqui, ó, 1%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, tudo bonitinho já organizado da forma correta. Porém, por trás desse número aqui, ele é escrito dessa maneira aqui, ó, na coluna da esquerda. 1% ele é 0,01. 10% é 0,10, 15% 0,15 e assim por diante. Então, por exemplo, o 100% ele seria aqui, ó, 1. Aqui eu coloquei 0,00, porém se eu colocasse apenas o 1 já estaria correto, beleza? 1 é igual a 100%. 95, ó, 0,95 é igual a 95%. 0,8 ou 0,80 é igual a 80% e assim por diante. É importante a gente entender essa correlação da porcentagem, porque a gente vai precisar usar em um momento ou outro para fazer algum cálculo. Agora vamos partir aqui para o primeiro exemplo que eu trouxe aí para vocês, que é o seguinte, eu trouxe aqui já em reais, né, em dinheiro, porque fica mais fácil a gente entender, fica algo mais prático. Aqui eu tenho alguns números, alguns valores. Na segunda coluna eu tenho uma variação que aconteceu com esse valor. Então, por exemplo, na primeira linha eu tenho R$100 e houve uma variação de 74%. Ah, mas variou para cima ou para baixo? Aumentou 74% ou reduziu 74%? Aumentou. Como é que eu sei? Porque o 74% ele está positivo. Na segunda linha, ó, a gente tem o contrário. Então tem R$200 e uma redução, ó, de 16%. Por que eu sei que é uma redução de 16%? Ele está com o sinalzinho de menos 16%. Aí beleza, o que eu vou fazer com essas duas colunas então? Eu vou calcular, vou utilizar elas para calcular e chegar aqui no resultado. 100 mais 74%, quanto que é o resultado? 200 menos 16%, quanto que é o resultado e assim por diante. A gente vai fazer isso para todas as linhas, mas não se preocupe, a gente não precisa literalmente fazer isso para todas as linhas. O Excel ele é inteligente, então se você fizer a fórmula uma vez, você já consegue multiplicar isso para todas as linhas aqui de maneira bem simples. Vamos começar pelo começo. Se eu tenho R$100 e houve aqui uma variação de 74%, quanto que ficou no final? Como o número simples, né, 100, é até fácil da gente fazer de cabeça. Se eu tenho R$100 e aumentou 74%, quanto que eu vou ter no final? R$174. É até tranquilo da gente fazer de cabeça. Porém, como tem alguns números aqui um pouquinho mais complicado, com casas decimais, 58,86, aí já é difícil, né, fazer de cabeça. 276,74, enfim, fica difícil. Dá pra gente fazer o seguinte, utilizar o Excel. Primeira coisa que eu vou fazer, igual. Vou apertar aqui a tecla de igual no meu teclado para que o Excel entenda que isso aqui é um cálculo. E aí o que eu vou fazer aqui? Igual o valor vezes a variação. Quando eu faço isso e aperto Enter, o valor vezes a variação, para fazer vezes, pessoal, eu utilizo aqui o asterisco ou ainda a estrelinha que você tem aí no teclado. Enter. Ele me retorna aqui R$74. Mas pera aí, tá errado, né? Por quê? Porque se eu tenho R$100 e houve um aumento de 74%, como é que o valor deu menor? Né? Não pode, tem que dar mais, né? Se eu tive um aumento, o valor tem que ser maior. Por que retornou então 74 aqui para mim? Porque quando eu fiz esse cálculo, o valor vezes a variação, eu apenas obtive aqui a variação. Valor vezes a variação retornou 74, beleza, porque houve uma variação de R$74. Porém, falta eu somar o valor inicial. Então eu posso fazer o seguinte, colocar essa operação aqui que eu fiz
entre parênteses, mais, aqui no final, ó, mais o valor inicial que está aqui no começo. Enter. Olha que legal. Agora eu já tenho certinho a variação que ocorreu. O valor inicial mais a variação é o resultado final. E se eu tiver aqui um valor negativo, como é que eu faço? É a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Então você pode, inclusive, ó, clicar, segurar e arrastar aqui para baixo. E aí você vai ter o resultado correto para todas as linhas. Então perceba que aqui, ó, onde eu tenho R$200 e houve uma redução de 16%, o valor final é R$168. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo, aqui na primeira parte, a gente pode escrever porcentagem de duas maneiras diferentes? 0,01, que é a mesma coisa que 1%. É verdade isso daqui, eu vou te provar agora. Então olha só, aqui no exemplo a gente já teve os números organizados bonitinho, né? Tudo certinho, ó. 74%, menos 16%. Porém, isso daqui é a formatação do Excel. Ele que está me mostrando da forma bonitinha já, da forma correta. Eu poderia transformar essa porcentagem aqui no número decimal, como a gente viu lá anteriormente. Então, por exemplo, 74% ele ficaria 0,74. O menos 16% ficaria menos 0,16. Dá para a gente fazer isso, ó, selecionando todas as células. Aqui, ó, seleciona todas as células onde tem porcentagem. Clica aqui, ó, página inicial. E perceba algo bem interessante. O Excel ele já tem aqui um símbolo de porcentagem. Se eu clicar nesse símbolo, ele transforma um número em porcentagem, que é o que eu já havia feito. Porém, se eu quiser fazer o processo inverso, transformar a porcentagem lá naqueles números decimais que a gente viu, 0, alguma coisa, posso clicar aqui, ó, geral, e eu coloco o número. Simples assim. Quando eu faço isso, perceba que o Excel ele já mostra aqui para mim, ó, toda aquela variação, né, toda a coluna da variação, ao invés agora de porcentagem, ele já me mostra aqui o número de forma decimal. Ó. Então, se eu tenho R$100 e houve aqui uma variação de 74%, 0,74, né, como está aqui, o resultado também é o mesmo. É só a forma de visualização que muda. Aí beleza, então a gente aprendeu a fazer aqui com esse exemplo prático. Deixa eu inclusive aqui na variação, espacinho, colocar porcentagem, né? É para a gente saber que isso aqui é uma variação em porcentagem. Beleza, deixa eu voltar aqui para o exemplo 2 agora, e a gente vai calcular a margem de venda. Para calcular a margem de venda, existem várias maneiras diferentes de fazer isso. Existe, por exemplo, o markup, que é o mais conhecido de todos, um dos talvez mais utilizados, porém também existe o jeito que geralmente as indústrias, as fábricas fazem, que é venda menos custo dividido pela venda. E é isso que a gente vai aprender também. A gente vai aprender a fazer markup e depois venda menos custo dividido pela venda, para ter uma margem mais apurada, que é o jeito que as empresas, as indústrias geralmente utilizam. Bem, então vamos lá. Aqui eu tenho na primeira coluna custo, na segunda a venda e na terceira eu coloquei aqui exemplo 1. Mas aí seria, por exemplo, ó, margem. E aqui embaixo também seria a margem que a gente vai calcular. Beleza. Como é que eu faço para calcular a margem utilizando primeiro o markup? Que foi o que eu falei nessa primeira tabelinha em amarela que eu tenho aqui. Ficaria da seguinte maneira: igual a venda dividido, ó, para fazer divisão, essa barrinha aqui, beleza? Porém, você vai apertar aí no seu teclado o botãozinho mesmo de divisão. Parece um símbolo de porcentagem, tudo bem? Mas é divisão. Igual venda dividido pelo custo, né? Então apertar o Enter, ele me retorna aqui esse número 2. Por quê? Por causa do seguinte, ó, se eu pegar, por exemplo, o custo e fazer vezes 2, que foi o valor que eu encontrei, eu consigo ter aqui a venda. Ó. 50 vezes 2 é 100, exatamente a venda. E o 2 eu tirei aqui da formulinha que a gente acabou de fazer. Porém, se eu transformar esse número aqui em porcentagem, 2 transformado em porcentagem seria 200%. Só que aí já não está correto, né? Não teve um aumento de 200%. Eu tive um aumento de 100%. 100% do valor. Eu tinha 50 e aumentou 100%. 50 mais 50, 100. Aumentou 100%. Porém, então, se eu fizer transformar esse número aqui em porcentagem, vai dar 200, não está certo. Então, para o markup, ainda faltou um detalhezinho para a gente fazer. Vamos colocar isso daqui entre parênteses. Essa divisão, venda dividido pelo custo, menos 1. Por que menos 1? Porque esse menos 1 está representando a porcentagem. Lembra que deu o 2 anteriormente? E se a gente transformasse o 2 em porcentagem, ficaria 200. Mas a gente sabe que 200 não é o correto. O certo seria 100%. Então a gente está fazendo isso,
reduzindo aqui, ó, menos 100, tirando 1, para que fique certinho a porcentagem. Se eu apertar agora o Enter, olha que legal, ele retorna aqui 1, margem 1, margem 100%. Houve aqui um 100% de aumento, era 50 e agora é 100. Se eu clicar, segurar e arrastar para baixo, ó, eu consigo ver a margem para todas as linhas aqui de custo e venda que eu tenho. Inclusive, ó, dá para a gente ver que está certinho. Ó. Se eu tenho R$100, um custo de 100, e aí eu vendo por 150, eu tive aqui uma margem de 50%. Como é que a gente faz então para transformar em porcentagem? Seleciona tudo aí que você quer transformar para porcentagem, clica aqui em página inicial, clica aqui nesse símbolo de porcentagem. Pronto, aí já dá para transformar tudo em porcentagem. 100%, 50%, 33% e 50% aqui embaixo de novo. Agora eu vou mostrar uma outra maneira que, na minha experiência, é a mais utilizada em empresas e indústrias, que, na minha experiência, é a forma mais correta de fazer margem de venda de alguma coisa, beleza? Que é o seguinte, igual, abre parênteses, venda menos custo, fecha parênteses, dividido pela venda. Venda menos custo dividido pela venda. Se eu apertar o Enter, já retorna aqui para mim que se eu tenho um custo de R$50 e vendo isso por 100, a margem que eu vou ter é 50%. Lembrando, tá, pessoal? Isso aqui pode parecer algo não tão lógico no primeiro momento, porém, é a maneira mais utilizada nas empresas de calcular a margem. Como eu já trouxe aqui o exemplo do markup, que seria o jeito mais simples possível de se calcular a margem, eu falei, deixa eu trazer também a maneira mais correta, dentro da minha experiência, que é a empresa e indústria, beleza? De calcular margem. Venda menos custo dividido pela venda. Tranquilo? Então olha só, deixa eu transformar isso daqui já em porcentagem. Página inicial, coloco em porcentagem e arrasto isso daqui para baixo. Pronto. Então aqui eu tenho a margem de venda de qualquer produto que seja. É só a gente fazer então venda menos custo dividido pela venda, beleza? A maneira mais convencional, dentro da minha experiência, de se calcular margem de venda de algum produto. Agora, depois que a gente já viu aqui então como escreve esse primeiro exemplo, estes dois exemplos aqui, vamos fazer um desafio. Vamos ver se a gente consegue resolver. Olha só, Maria quer comprar uma bolsa que custa R$300 à vista. Então já vamos fazer o seguinte, ó. O custo é R$300. Eu coloco aqui o 300, só para ficar mais fácil, né? Deixa eu colocar isso aqui em moeda, ó. Seleciono a célula, página inicial, clico aqui em moeda, pronto. Como não tinha essa quantia no momento e não queria perder a oportunidade, aceitou a oferta da loja de pagar duas prestações de 165. Ah, então peraí, Maria ia comprar uma bolsa de R$300, só que ela não tinha dinheiro para comprar à vista. E aí a loja falou, não, peraí, não tem problema, você pode pagar duas vezes de R$165. Parcelou para ela, né? Paga hoje e depois mês que vem você paga outra parcela, né? R$165. Só que vamos fazer o seguinte, então tem o custo da bolsa e tem o valor que a Maria pagou. Então tem aqui, ó, o pago. Quanto será que a Maria pagou, hein? Vamos fazer aqui, ó, igual 165 mais 165. Perceba que é bem tranquilo de fazer então cálculos no Excel. Igual 165, que é a primeira parcela que a Maria pagou, mais 165, que é a segunda parcela que ela vai pagar. Se eu apertar aqui o Enter, retorna 330. Vamos transformar isso aqui em moeda, página inicial. Clico aqui, pronto. Então, consegui ver que tem uma diferença, ó. À vista seria R$300. Só que o valor pago, como ela não tinha o dinheiro à vista, foi 330. De cabeça, dá para achar o resultado aqui desse valor, mas vamos utilizar algumas fórmulas aqui para resolver isso. Qual a taxa de juros que a loja cobrou nessa operação? 5%? 5,9%? 7,5%? 10% ou 12,5%? Como a gente já aprendeu agora os conceitos de porcentagem, já fez alguns cálculos, acho que fica mais fácil a gente conseguir resolver esse problema. Se custava 300, agora custa 330, né? Por quê? Porque ela vai pagar 330. Quanto que teve aí de aumento? Ó, de cabeça eu consigo saber que é 10%. Se eu pegar 300, aumentar 10%, vou ter o resultado ali de 330. Dá pra gente, inclusive, usar essa primeira tabelinha aqui para fazer esse cálculo. Mas vamos fazer aqui no desafio, depois a gente volta lá para ver como é que ficaria. Olha só então, aqui eu vou colocar taxa. O que eu vou fazer para descobrir a taxa? Poderia fazer de várias maneiras diferentes, como por exemplo, igual
o valor ali inicial vezes, por exemplo, 1,05 ou ainda 5% de aumento. Enter. Ah, deu 315, ainda não deu, né? Então deixa eu fazer o seguinte. 1,10, por exemplo. Por quê? Porque aí eu tive um aumento de 10%. 300 vezes 1,10, será que vai dar certo? Olha só, então retornou certo, ó. Tive o mesmo retorno. Então eu sei que a taxa é de 10%. Mas espera aí que a gente vai resolver de outra maneira também. Deixa eu selecionar isso aqui e pintar aqui de verdinho, ó. Pronto, já achei o resultado correto. Porém, daria para a gente fazer da seguinte maneira, né? Como eu escrevi taxa, interessante a gente achar o valor aqui em porcentagem. Igual o valor pago dividido pelo custo. Enter. Aí retorna para mim 1,1. Mas espera aí, 1,1, o que significa, né? Deixa eu clicar aqui, colocar em porcentagem. 110. Que estranho, né? Mas espera aí. Lembra que no exemplo que a gente acabou de fazer aqui, ao final aqui da divisão, a gente acabou tirando 1, menos 1, para que ficasse com a margem correta? Então olha só, a gente pode fazer a mesma coisa. Eu posso colocar isso aqui entre parênteses, fechar aqui o parênteses, menos 1. E aí eu teria aqui a taxa certinho de 10%. Dá até para a gente simular estes mesmos valores aqui, ó. Então o custo era 300. E aí foi pago 330, né? Com a taxa de 10, obviamente. Por exemplo, aqui neste exemplo 1. Então, se, digamos que lá no exemplo, né? Eu tenho 300 reais, Enter. E a variação é o quê? 10%, né? Vamos só mudar tudo aqui para porcentagem de novo. E aí fica mais fácil a gente visualizar isso daqui. Então, digamos que você não saiba qual é a variação. Porém, você sabe que o resultado tem que dar 330, porque foi o que a Maria pagou lá na bolsa dela, né? Como ela pagou parcelado, então ficaria, vamos aos poucos, né? Então, 1%. Ainda não deu, ó. E retornou 303, ó. Então, deixa eu colocar aqui, só para dar destaque pra gente. 303. 2%, será que dá? Ainda não. Então, 5%, será? Ainda não foi. Vamos colocar mais um pouquinho, 20%. Ó, passou. 15%. Não foi. Então aqui, ó, 10%. Aí, ó, 10% deu certo. Então a gente consegue até, inclusive, usar essa tabelinha aqui que a gente fez, ó, com esta fórmula aqui, para conseguir, por exemplo, calcular a variação. A gente vai colocando aqui a variação e a gente tem aqui um resultado final. Basicamente, a gente fez a mesma coisa, só que por caminhos diferentes. Então a porcentagem, como ela é uma multiplicação, ou você pode até usar como uma divisão, talvez possa confundir um pouquinho no começo, mas, porém, à medida que você for treinando, fazendo exercícios, colocando na prática, vai ficando mais fácil de você entender como é que usa, beleza? Espero que esse vídeo aqui possa ter te ajudado e, se ficar com dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, beleza? Obrigado, pessoal, e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu!